Olá, moçada, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Oiê. Tudo jóia. Eu fui parar lá na escola, cara. Ô, professor, boa tarde. Que sacanagem. Ai, ai. Só tô terminando de montar aqui, a gente já começa, tá? De boa. Ai, ai. Só ri. Oi, professor. Agora vai. E aí? Tudo bem? Ele era agora. Ah, Tranquilo. cara, cheguei lá, o porteiro falou assim, a aula não é aqui não, a aula é para dar aula de casa. Eu falei, é para dar aula de... Mas não dá para dar aula? Não, é em casa. Ainda bem que, ainda bem que o acompanhamento é aqui pertinho, cara. Que beleza. Vamos lá. Putz, mal confuso isso, né? Essa Covid, hein, professor, acabou com o senhor. Não é a Covid, não. É que eu li lá. Lá no recadinho não está lá alunos que poderão frequentar? Não estava esse recadinho lá? Essa semana? Aí eu achei que ia ter aula normal. Entendeu? Mas Aqui vamos lá. é prova, eu acho. Tem problema não, professor. A gente te É desculpa. prova do segundo ano, professor. Entendi. Beleza. Não, dá nada. Vamos embora. Gente, aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre circunferência. Beleza? Tranquilo? De boa. De boa. Bem facinho. Bom, o que vem a ser circunferência, então? Vamos trabalhar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar meu material aqui. Volta aqui, rapaz. Aqui você. Vamos lá, então. Hoje, então, você acha que é o Covid, né? Tudo bem. Você está me chamando de velho, caduco, mas tá bom. Professor, o senhor mandou o Pix errado. O que o senhor quer que a gente pense? Ué, gente, estava sobrando na conta. Eu vou fazer o quê? Ah, manda pra mim então, professor. Tá brincando. Sobrando, hein? Vamos lá. Ai, 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 viu? Pensa numa mulher que ficou brava, foi minha esposa. Ela falou assim, por que você não mandou na minha? Eu falei assim, vamos lá. Tchô, quando a gente fala em circunferência, bom, circunferência e círculo. Qual que é a diferença entre circunferência e círculo? A primeira coisa. E aí? Circunferência não é tipo o perímetro do círculo? Gostei disso, legal. Onde você leu isso? Tipo, eu fui aprendendo com o tempo e fui tomando essa conclusão. Tchutchu, é verdade. Então a gente fala assim, que seria toda a extensão no extremo da minha circunferência, do meu círculo, tá? No extremo do meu círculo. Ou seja, somente a bordinha, então é a minha circunferência. Então a gente já sabe a diferença entre circunferência e círculo. Aí você fala assim, bom, então eu vou colocar assim, ó, circunferência, tá? Se falar que a minha circunferência não está redondinha, vai apanhar na presencial. E aqui nós temos o círculo. O círculo, então, ele é todo preenchido. Fechou? Então, é como se a gente analisasse o seguinte. Eu tenho a pizza, a borda seria o quê? A circunferência. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa borda aí, porque a borda ela tem uma extensão, né? Mas não dá nada. Por enquanto, a gente está trabalhando a borda dela como sendo circunferência. E todo o recheio dela vai ser, então, o meu círculo. Aí você fala assim, Diomedes, quem são os elementos tanto da circunferência quanto do círculo? O que vem a ser elementos? Moçada, só o Lauro vai abrir a câmera? Eu não estou acreditando nisso.
Cadê o resto desse povo, gente? Professor, sabe onde eu tô? Ah, no banheiro? que Ontem não é. eu fui. Não! Ontem eu fui tomar vacina, só que quando eu cheguei não tava vacinando mais. Agora eu tô na fila pra tomar a vacina, no drive-thru, entendeu? Por isso que eu não abro a câmera. Ah, Reclama aí entendi. pra nós ver o pessoal aí que vai tomar vacina, na moral. Como é que é, bebê? Oi? Abre a cama aí pra nós ver quem vai tomar vacina, na moral. Ó, pra nós vermos. Vamos lá. Tio, Giovana, então você está forçando a sua mãe ou o seu pai assistir a aula também, é isso? Não, eu tô de fone, a minha mãe não para de falar aqui do lado. Fala para ela que ela vai para coordenação, hein? Vamos lá. Tio, quem são os elementos, então, da circunferência? Quem são esses elementos? Conversa comigo, bebê. Centímetro? Centímetro é uma unidade de medida? Legal. Tá, o que mais? Não é, mas vamos lá. Quem são esses elementos? O que eu encontro numa circunferência ou encontro num círculo? Não sei dizer. Quando você está andando de bicicleta, o que sustenta a roda ali? Gente, vocês não andam de bicicleta? Vocês não Energia Seu cinética. peso? Seu peso? Meu Deus do céu! Vamos lá, O gente. aro. Não, esquece o que eu disse. É o aro. Bicicleta é algo novo na vida. Ainda bem que existe o João Ricardo, porque, vamos lá, obrigado, João. Não, senhor, repete a pergunta. Os elementos, assim, ó, você está andando de bicicleta, certo? Certo, correto. O que sustenta a bicicleta ali na roda? Aqueles fiozinhos mais finos, não é? Hã? Tipo assim, não tem o pneu? Aí tem Ah. o ferro, que eu acho que é o aro, e tem aqueles que ficam entre o meio, sabe? Isso. Como que é o nome disso? Raio. Raio, bebê. Muito bem. Então você tem lá uma coisinha. Então, vamos lá. Toda circunferência possui uma coisinha chamada raio. Então, eu vou colocar a distância do centro O à extremidade, seja ela qual for, ou seja, OA, OB, OC, tanto faz. A distância do centro até a extremidade, obrigatoriamente vai ser o quê? O meu raio. Então, vamos lá. Nós temos o raio. Depois disso, moçada, nós temos um outro elemento. Esse outro elemento, ele vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Ou seja, ele sai de um ponto B, passa pelo centro O e chega num ponto C. Ou seja, a gente tem o segmento OBC, que é exatamente o quê? Diâmetro? Diâmetro, Pupu, você está demais. Vamos lá, muito bom. Fala para sua mãe pagar um picolé para você que você está merecendo. Diâmetro. Bora. O que mais que nós temos aí como elemento do círculo e da circunferência? Vixe. Eu ia falar pi, mas só que não tem nada a ver na situação, né? Tchu, aquela brincadeira de pular Corda? corda, boa, muito bem, você então tem uma coisinha chamada corda, legal. O que é corda? Corda é um segmento, é um segmento que vai de uma extremidade a outra, mas não passa pelo centro, ok? Corda vai de uma extremidade a outra, mas não passa pelo centro. Tudo bem, gente? Ô, professor, o diâmetro seria 2A raio? 2 vezes o raio, perfeito. Muito bem. Tranquilo. Muito bom. Tudo bem até aí, gente? Tudo certo por enquanto. Beleza, vamos embora então. Bora. Tá. Se isso aqui são os meus elementos... Professor, Oi, coração. só pra falar que seu microfone ficou muito da hora. Melhorou muito a sua aula. Eu penava quando era essa aula online. Eu penava um pouco, porque o senhor falava e o microfone ficava longe. Agora que você comprou o microfone, ficou muito massa. Ô, tio, vou falar pro Valdivino que eu vou ter que dar aula só daqui agora, então. O senhor tá na sala de aula? Eu tô no... Como que eu vou falar isso, meu Deus? Você não tá no acompanhamento? Tô no acompanhamento. Então, achei que você tava no colégio. Não tá, não. Tô no meu espaçozinho. Bacana. Adorei o investimento. Muito Valeu. bom. Vamos lá. Obrigado, tio. Aqui é o seguinte, ó.
A gente falou, então, da corda e do diâmetro, certo? Corda, diâmetro e o raio. Aí você falou de uma coisinha que é bem curioso. Por quê? O que é essa curiosidade, então, Diomedes? Bom, vou colocar como curiosidade o seguinte. Que nós temos o diâmetro, que é igual, então, a 2 vezes o raio. E que o raio vem a ser o que em relação ao diâmetro? Bom, se o diâmetro que está aqui, ó, que vai de B até C, é toda essa região aqui, ou seja, raio mais raio são 2 vezes o raio. E o raio, ele é, na verdade, a metade do diâmetro. Ou seja, está multiplicando, passa dividindo, diâmetro dividido por 2. Então, essa aqui são duas curiosidades que nós temos. É apenas uma definição simples em relação a uma relação entre raio e diâmetro. Beleza até aqui? Tudo certo. De boa. Beleza. Bom, aí o que a gente tem? Quando a gente ainda fala, tá, de circunferência, nós temos uma coisinha chamada comprimento. Comprimento da circunferência. Bom, para trabalhar comprimento, geralmente a gente adota a letra C, tá? Esse comprimento é definido por 2 vezes π vezes o raio. Bom, o que vem a ser esse π? 3,4? 14. 3,14. É verdade. Desculpa. Perfeito. Então, mas de onde vem essa criatura que π é aproximadamente, ou podemos adotar um π igual a 3,14? De onde vem isso, gente? Não é de um matemático grego? Não sei direito. Arquimedes não tinha nada para fazer, entendeu? Isso aí tudo é culpa do Arquimedes, parente do Diomedes lá longe, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Mas Ele é seu tio? eu tenho um primo chamado Arquimedes, mas não é esse Arquimedes que, né, desenvolveu a teoria da circunferência do fio. Sério, professor? Sua família é toda... Louca, é Nossa. verdade. É, aham. Não é louca não, professor, pelo amor de Deus. Senhor, eu não sei, só sei que, tipo, dois raios é o diâmetro. Aí o cara fez alguma coisa lá que era um número que dá em todos as Perfeito. circunferências. Ele não tava numa banheira, Olha, ele olha falou que coisa eureka, bacana, não ó, sei o pensa o quê, um negócio seguinte. chato. Já que a Lara entrou no assunto aí, né? Larinha, pensa o seguinte, você hoje, quando você não tem nada para fazer, você pega o que para fazer? Estudar matemática, obviamente. Ah, olha lá, tá vendo? É um Arquimedes, entendeu? É parente do Arquimedes essa aí. Porque, geralmente, quando vocês estão à toa, você fala assim, cara, vou olhar meu celular, vou olhar meu Instagram, vou olhar, né, meu Twitter, vou fazer alguma coisa diferente de estudar. Parabéns, Larinha. Ó, show, gostei. Sua mãe deve estar do seu lado, né, te forçando a falar isso, mas tudo bem. Mentira, tô brincando. Por livre e espontânea pressão. Vamos lá. Professor, Ah, o comprimento, o valor do π é tido quando o comprimento da circunferência é dividido pela medida do diâmetro. perfeito, legal. Ó, eu não sei, tá? Eu acabei de ver na internet que eu fiquei muito curiosa. Ah, legal. É, mas você sabe como que ele descobriu isso? Ele estava pescando, não tinha nada para fazer, não estava dando peixe, olha a enrolação da aula, né? E ele começou a fazer vários círculos e começou a perceber que sempre o comprimento dividido pelo diâmetro dava o 3,14159265. Enfim, então foi onde ele definiu que isso se chamaria π. Pronto, assim e pronto, facinho. Ele percebeu que sempre que ele fazia isso, o resultado dava 3,141592, tá, mas isso aí é só para enrolar mesmo, tá? Vamos embora. Professor, Tudo bem? Oi. mas como ele tinha o diâmetro se ele ainda não tinha descoberto o π? Não, tio. Não. Diâmetro é só raio. Ele descobriu o π Diâmetro é só depois. raio. Ah, Quando tá. ele começou a determinar, quando ele começou a perceber que se ele pegasse o comprimento e dividisse pela largura dela, sempre dava o 3,14. Isso veio depois. Primeiro ele ficou desenhando a circunferência, aí depois ele viu que tinha uma relação entre o centro e a extremidade, que daí ele denominou de raio, entendeu? Ah, mas então o raio e o diâmetro vieram antes. Sim. Ah, Não, tá. Eu entendi, Entendeu? é que na fórmula do comprimento tem o π. Como ele descobriu o comprimento, se o π é igual ao diâmetro... Eu não entendi. Vamos lá. Como que eu vou determinar esse π? Olha lá, vamos lá.
Tchutchuco, vamos aqui, ó. Só porque eu gostei da sua pergunta aí, bebê. Muito legal, ó. A definição dele foi essa, ó. Comprimento vai ser igual. O que que é 2 vezes o raio? 2 vezes o raio é o meu? Diâmetro. Diâmetro. Então, é a mesma coisa que diâmetro vezes π. Esse diâmetro está multiplicando, então ele passa fazendo o quê? Dividindo. Ah, faz sentido. Ah, viu? Matemática é show, cara. Tudo tem alguma coisa por trás, entendeu? Tudo. Beleza? Até aqui tudo bem, moçada? Fácil? De boa. De boa. Isso falando do quê? Falando de circunferência, né? A gente falou de comprimento. Bom, mas existe uma outra coisinha que é importante, mas só pode ser definido para círculo, então área do círculo. Tá? Importante isso, que é a área do círculo, tá? A área do círculo, então, ela é definida como sendo πr elevado ao quadrado. Essa aqui é a minha definição de área. Lembrando, não consigo calcular a área da circunferência. Não consigo. Mas eu consigo determinar a área quando envolve círculo, beleza? Tudo bem até aqui? Porque, tipo assim, quando a gente vai medir algo quadrado, a gente pega base vezes altura. Como o círculo não tem, tipo, essa definição, a gente acaba pegando o que tem em volta, né? E essa última parte eu não peguei, peraí. A gente acaba pegando, tipo, o que tem em volta, as laterais, que é a circunferência, no caso. Ah. É só isso mesmo. Ah, tá, entendi. Peguei a vossa ideia, bebê. Então vamos lá, ó. Então, por exemplo, vamos supor que a Lara, né, não tinha nada para fazer, tal, e ela gosta muito de matemática, né? Ela falou assim: "Bom, vou andar de bicicleta. Eu quero ver quantas voltas, olha lá, vamos lá. Não sabe andar de bicicleta, põe rodinha, vamos lá. Ela quer saber quantas voltas o pneu da bicicleta dela dá quando ela completa, presta atenção, hein? Quando ela completa uma distância de 5.000 metros. Opa, vamos lá então. A distância percorrida por ela é de 5.000 metros. Então tá aqui, ó, 5.000 metros. Beleza. Aí ela coloca o seguinte: cara, como é que eu vou saber quantas voltas essa roda vai dar se eu não tenho nenhuma informação? O que ela faz? Ela vai lá e pega a régua, né? Porque, né, a régua dela, aquela de 20 centímetros, ela vai lá na bicicleta dela e verifica que é exatamente 20 centímetros o raio da roda da bicicleta dela. O raio é igual a 20 centímetros. Bom, o que a gente pode fazer? Professor, mas o exercício, ele está querendo saber o seguinte: quantas voltas essa roda vai dar? É verdade. Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o comprimento quando ela dá uma volta. Porque se você pega... Professor, só uma pergunta. Passa, meu amor. O diâmetro não é o raio vezes 2? O diâmetro é 2 vezes o raio, perfeito. Então, não seria então 200? Não, meu bebê. Não, peraí, eu vou te explicar agora aqui, ó. Peguei até o carregador do meu celular para te explicar isso, ó. Mas o senhor está falando a distância, aquele D é a distância ou diâmetro? Distância. Aqui, Então foi isso. que lá é distância, a distância. Não, foi eu que buguei mesmo. É a trajetória, vou até colocar assim, ó. Aula de física, tá? É a nossa trajetória. Trajetória? É trajetória? Ou a variação de espaço? É o nosso espaço percorrido, era melhor, né? O professor de física, o Xuxa vai brigar comigo, mas não dá nada, não. Vamos lá, Tchutchu. Imagina isso aqui, ó. Quando você olha para isso aqui tem um comprimento que ele percorreu. Por exemplo, eu venho aqui, corto esse cabo e faço o seguinte, eu abro ele. Olha lá. Opa, ele me deu uma distância. Aí a Larinha, ela quer o seguinte, ela quer saber quantas vezes eu tenho essa medida nos 5.000 metros. Bom, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa definir o comprimento da roda da bicicleta dela. Sabe aquelas bicicletinhas que tem duas rodinhas atrás, tal, pequenininha, que tem a cestinha na frente?
Essa, né, Larinha? Lara não A conversa. minha é essa, professor, essa mesmo. Vamos lá. Para ela não pode passar de aro 11. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Lara, senão a Lara vai me matar hoje. Vamos embora. Comprimento é igual a 2, vamos adotar o π igual a 3, tá? 3,1, para ficar bonitinho, tá? Comprimento é igual a 2 vezes 3,1, estou adotando o π igual a 3,1. Professor, eu posso adotar o que eu quiser? Não. O exercício, geralmente, ele traz para você, olha, adote o π igual a 3, adote o π igual a 3,1, adote o π igual a 3,14, depende do exercício, tá? Vezes o raio é de 20 centímetros. Bom, vamos colocar aqui, então, 20 centímetros, só para dar uma continha bonitinha. O que vai dar isso aqui, Larinha? Me ajuda aí, vai lá. 2 vezes 3,1 dá 6,2. Muito bem. 6,2 vai dar 12,4. Isso, Larinha? Peraí, professor, porque, sei lá, não tô enxergando, hein, não. Hã? Não tô conseguindo enxergar direito os numerozinhos. Você está falando que... Você está querendo dizer... Você está querendo dizer que a minha letra está horrorosa? Não, professor, sua letra é linda. Tudo bem, Lara, tudo bem. Mas dá 124 mesmo, tá certo. Você vai ver quando você for atravessar a rua, você vai ver. Vamos lá, e aí, o que deu? Deu isso aí mesmo, tá certo. Tá certo? Uhum. Certeza? Certeza. Muito bom. Tá. Só que nós temos um problema, né? Qual que é o problema? Bom, para saber quantas voltas, a quantidade de voltas, então vou colocar assim, ó, quantidade de voltas. Tá? Quantidade de voltas. O que eu tenho que fazer para... Perfeito, acho que é isso que eu escutei. Você vai pegar os 5.000 metros e vai dividir por 124 centímetros. Minha distância está em metros, então eu preciso fazer a transformação. Professor, não lembro como faz a transformação. É só você lembrar do quê? Do comi hambúrguer do McDonald's com maionese. Eu aprendi isso diferente, professor. Que cagar de... Opa, comi hambúrguer, melhor, né? Eu aprendi de outra maneira. Como que você aprendeu, bebê? Cagada, meu Deus, quanta merda. Meu Deus, eu aprendi diferente disso, um pouquinho mais sutil. A gente aprendeu com a merda, professor. Eu aprendi assim, ó, K com H dá o quê? K com H? KH. KH, de manhã, dói a cabeça mesmo, cabeça, vamos lá. Entendeu? Vambora. Nossa, mas pra doer a cabeça é brabo, hein? Faz força. A minha nunca doeu, professor. Sabe quando você faz força? Bora, chega desse assunto. Chega. Bora, tá gravado isso aí, gente. Olha que problema isso aí, meu Deus, vambora. Ó, 124 centímetros. Então eu vou lá no centímetro e coloco assim, ó. 4, 2, 1. Se a vírgula está no centímetro, eu trago ela para metro, vai ficar 1,24. Então, 5.000 dividido por 1,24. E aí, galera? Aproximadamente isso vai dar quanto? Faz aí para mim. Ô, prof, você pode explicar de novo aquele macete? Porque eu não aprendi isso na escola, não. O comi hambúrguer do McDonald's, eu vou falar. Não vou falar o outro. Não, a questão do 1, 2, 4, a posição deles, eu não entendi isso. Ah, legal, gostei. Parabéns pela pergunta. Achei que você queria saber daquela coisa horrorosa lá que a gente falou. Não, Deus que livre. né? Horroroso. Tchutchu, é o seguinte, ó. Perceba que o 124 aqui, ele é um número inteiro, não é? Sim, Se ele é um número inteiro, a vírgula está no final, certo? sim. Legal. Se a vírgula está no final, meu amor, você vem aqui, ó, e identifica a unidade de medida. Qual é? Centímetros. Então, significa que a sua vírgula vai ficar no centímetro, certo? Certo. Aí você coloca quem? Vai representar o 124. Então vamos lá, cada unidade vai ter um algarismo, olha lá. Ó. Então aqui vai ficar o 4, aqui vai ficar o 2, aqui vai ficar o 1. E aí você pode colocar a vírgula onde você quiser. Eu quero metro porque a distância é metro. É em metros. Então vou transformar isso em metro.
tiro a vírgula do final, ando 2 casas para a esquerda, ficou 1,24. Ah, professor, se eu quisesse quilômetros, você poderia fazer o seguinte, colocar 0, e acrescentar zeros. Ah, então esse é o diâmetro. Esse é quem? Esse é o diâmetro. O 1,24, professor. É o comprimento da circunferência. Ah, tá. É porque eu pensei que você já estava fazendo o comprimento dividido pelo diâmetro. Não. A gente só calculou isso aqui, ó. Calculamos apenas esse comprimento aqui, fechou? Fechou. Beleza. Bom, aí ele quer saber o seguinte. Quantas voltas aproximadamente? Quantas voltas aproximadamente? 4.032. 4.032. Alguns exercícios poderiam aceitar como 4.033. Por quê? Se você dividir isso, vai dar um número quebrado, não vai? Vai. Então, ou seja, você ia precisar de 4.033 voltas, por quê? 4.032 você ainda não chegou nos 5.000. Olha que coisa louca, né? Professor, Fala, bebê. eu tenho uma dúvida. Quando a gente está medindo o comprimento, o que a gente está medindo na circunferência? Como é que é? Quando a gente mede o comprimento, o que a gente está medindo na circunferência? É porque assim, ó, vamos fazer... Parte dela, no caso. Ó, Aquela borda. vamos imaginar o seguinte. Eu fiz aqui para você uma pista de atletismo, tá? Vamos supor que a distância aqui, sei lá, a distância da sua casa à escola. Fechou? Beleza. Aqui tá a sua casa. E aqui está a escola. Tudo bem? Aham. Aí, essa distância aqui é de 5.000 metros. De boa. E você quer saber quantas vezes a roda tem que dar uma volta completa para chegar de casa até na escola. Então, o que nós fizemos? Eu preciso saber qual é o comprimento quando a roda da bicicleta dá uma volta completa. Então, o que eu fiz? Eu abri a circunferência, ó. Abrindo a circunferência, eu tenho onde ela começa, onde ela finaliza. Ou seja, eu tenho a distância que ela percorre com uma volta. Aí eu quero saber quantas voltas ela tem que dar até atingir 5.000 metros. Então, o que eu fiz? Peguei os 5.000 e dividi pelo comprimento que ela dá, com uma volta. Aí eu vou saber quantas voltas ela vai ter que dar. É isso que a gente usa no velocímetro, né, professor, do carro? É, perfeito. Essa É conta. isso aí. Você pode, isso aí, ó, antigamente, vamos colocar aí na época do Fusca, tinha como se fosse um cabo de aço que ele ia girando assim e mandava lá para o velocímetro, né? Tanto é que você anda com o Fusca para frente, ele vai marcando, ele vai aumentando a distância, e quando você dá ré, ele vem diminuindo a distância. Pra você ver. Hoje, nos carros mais modernos, né? O que acontece? Ele mede tanto a distância que você vai para frente quanto vai para trás. Ah, então quer dizer que há a possibilidade de zerar o velocímetro de um Fusca? Há a possibilidade, é só você ficar andando de ré. Vai chegar uma hora que ele vai zerar. Entendeu? Porque era muito mecânico o negócio. Hoje não, hoje é tudo muito digital, né? Existem sensores que determinam lá quantas voltas, foi para frente, determina o comprimento. Fala. Professor, quando eu participava da robótica, eu e a Gil, a gente tinha que fazer cálculos parecidos também na programação. Para acertar um certo limite. Acho que a gente aprendeu isso no 6º para 7º. Olha, mas é mais ou menos isso, viu? Aqui eu só dei uma ideia, mais ou menos, da circunferência aplicada no nosso dia a dia aí. Professor, eu tive uma ideia, então. Você compra um Fusca, aí você usa ele, aí depois você dá ré até zerar tudo, aí você vende mais caro. Verdade, professor, Fusca zerado. Ó, deve valer uma grana. Olha, professor, só ensinando coisa ruim esse povo. Meu Deus, só pensa coisa errada. Ô, gente, não pode. Adolescente serve para isso, professor. Mas é verdade, sabia? Esse negócio do Fusca aí, quando você vai para frente, ele aumenta, quando vem para trás, quando dá ré, ele diminui. Porque era, né, tudo mecânico. Então, ele contava quando você ia para frente. Quando você andava para trás, não contava nada. Renan
Empreendedor, na verdade, não é bem empreendedor isso aí, né? Vamos lá, né? É um tipo de É os empreendedorismo. trâmites. Eu diria usaria um outro termo, mas eu acho que eu não vou usar, não, porque, né? Tadinho, não. Tem cara de quem só nega imposto, né, professor? Vamos lá, gente. Bora. Tudo bem até aqui, moçada? Acho que sim. De Tranquilo. boas, prof. Show. Vamos imaginar o seguinte agora, ó. Se a gente está trabalhando até aqui comprimento, nós falamos que existe também o quê? A área de quem? A área do círculo. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, cadê você? Isabela Pavão, né? Vou pegar a Isabela Pavão. A Isabela Pavão... O que é, hein, professor? Eu vou te encher o saco, lógico, você não está falando nada, eu vou te encher o saco. Olha lá, ó. Ah, pronto, eu tô quieta aqui, tô prestando a aula. A Isabela, olha aqui, ó. Vai ser bom para você, Isabela. Ó, a Isabela Pavão, ela faz de tudo para manter a forma. Ó, menina saudável, só come frutas, cereais, né? Tudo saudável na vida dela. E aí, perto da casa dela, há uma praça circular. Olha, que beleza, uma praça circular. Essa praça circular, o que acontece? Ela pegou e fez uma doação para que ela pudesse gramar toda a região em volta da pista. Opa, legal. Essa pista ela sai do ponto A, vai até o ponto B, do ponto B volta para o ponto A. Só que tem um detalhe, nessa trajetória, ela pode fazer dois caminhos que vai de A para B. Ela pode seguir no sentido externo, olha lá, né, sobre a circunferência, ou ela pode pensar ela está com preguiça, tal, ela pensa em encurtar o caminho. Ela fala assim, opa, já é que fizeram um caminho até aqui, ó. E o que acontece? Presta atenção, hein, galera. Ela pegou, saiu do ponto A e foi até o ponto B fazendo essa trajetória para encurtar caminhos. O raio, moçada, desse trecho menor aqui, o raio desse trecho menor é de 10 metros. O que acontece? Eu quero saber o seguinte, se foi vantajoso ela seguir, olha lá, se foi vantajoso ela seguir pela região interna ou se era melhor ela ter ido na região externa do ponto A até o ponto B. Calcula para mim isso aí. Eu acho que vai dar a mesma coisa. Será, Popô? Quanto que é a circunferência desse círculo? Se aqui está valendo 10 e é o centro, você concorda que aqui vai valer mais 10? Sim. O raio da maior, então, vai ser quanto? Mas, professor, 20. 20 metros, aí, boa. É isso que a gente... Ah, tá, você precisa do raio para saber a circunferência, né? Ei, cabecinha. Tudo bem, ó? Então, descobrimos que o raio da maior é 20 e o raio da menor é 10. Olha que bacana. Então, vamos ver se a Isabela, né, fez todos os seus cálculos. A Isabela fez... Hã? Ô, professor, Fala, bebê. pra mim deu... Um deu 125 e o outro deu bem mais. Então, não foi. Vamos ver. Adota... Lara, muta. Aí, vamos. Adota, faz o seguinte, adota o π igual a 3, só para a gente fazer um cálculo legal aí, tá? Eu fiz com comprimento. E aí, o que deu? Ah, pra que saber, né? Mas é porque eu fiz o comprimento do lado de lá, que daí vai ser 2 vezes π, 2 vezes 3,14, dá 6,28 vezes 10, daí dá 62,8. Aí do outro lado eu fiz a mesma coisa. E quanto deu? Fiz tudo. Calma lá. O que acontece, ó? Eu vou fazer de pretinho essa parte interna, que foi o percurso que ela fez. Se aqui ela percorreu semicírculo e aqui outro semicírculo, ou seja, ela percorreu um círculo todo, ou seja, uma circunferência toda. Então vamos calcular esse comprimento.
2 vezes π vezes o raio. Comprimento vai ser 2 vezes 3, utilizando π igual a 3, tá? Vezes o raio que está valendo quanto? 10. Esse comprimento vai ser 2 vezes 3, 6, vezes 10, 60. 60 metros. Beleza. Ela percorreu, andando aqui dentro, ó, fazendo essa trajetória, 60 metros. Agora, o que que acontece? Aqui fora, ela percorreu a circunferência toda? A metade. Não, né? Metade. Então, eu vou calcular o comprimento dela, que é o 2 vezes π vezes o raio, só que eu quero apenas a metade. Se eu quero apenas a metade, eu vou ter, então, que o comprimento é igual a 2 vezes 3 vezes o raio, que está valendo 20, dividido por 2. Esse 2 com 2 cancela, o comprimento vai ser igual a quanto? 60. Aí, Belinha. Aí deu a Belinha, mesma o que que coisa. aconteceu? Deu a mesma coisa. É, Belinha. Belinha, não tem jeito, você vai ter que caminhar, não tem jeito, tá? Ou por dentro ou por fora, você vai ter que andar do mesmo jeito. Professor, Beleza? Ah, o senhor dividiu por 2 por quê? Essa última conta que o senhor acabou de fazer. porque ela não percorreu a trajetória toda, né? Ela percorreu só a metade. Ah, tá, entendi. Fechou? Gente, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe. Quinta-feira é de novo assim, né? Não se esquece, professor, por favor. Ai, coisa boa. Então tá Tchau, bom, gente. professor. Um abraço, gente. Fica com Deus, viu? Beijo, Valeu. prof. Tchau. Tchau, Bola. Tinometri. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Beleza com vocês? Boa tarde, Xuxa do Frifas. Tudo bem? Joia? Pessoal, é o Bom. seguinte, ó. Coloquei um microfone aqui, só que quando eu conecto ele, eu fico sem som. Eu não tenho mais o retorno de vocês, não consigo conversar com vocês. Mas, se vocês quiserem perguntar alguma coisinha, é só digitar aí no chat que eu vou direto com vocês, tá? Não sei o que está acontecendo com esse microfone, só sei que parece que ele não dá certo quando a gente liga de outra forma. Beleza? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olha que legal. Deixa eu ver o pessoal que está aqui na tela. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, Renan, Isabela, Thales, Ayumi, Lara. Boa tarde, Ana Lara. Matheus, Leonardo, Gabriela, Cauã, Stephanie. Boa tarde, professor. E mais 46 pessoas aí assistindo a aula de física. Legal. Vamos lá, então. Então tá combinado, moçada. Qualquer duvidazinha que vocês tiverem aí, ó, dei uma digitada, pergunto, professor, ó, não entendi muito bem isso aqui ou aquilo ali, que eu dou uma força para vocês. Tá ok?
Certinho? Gente, nós vamos ver a apostila número 3, página 368, a matéria chamada de fenômenos ondulatórios. Aí deixa eu só escrever aqui do lado, ó, aquilo que nós já vimos nas aulas anteriores. Nós vimos uma coisa chamada reflexão. Tá aí, reflexão. E vimos outra coisa chamada refração. Aí, essas duas coisinhas aqui nós já vimos, né? A reflexão ocorre quando a onda, ao incidir em uma superfície, ela volta a se propagar no meio de origem. E a refração é a mudança da velocidade. Aí lembra que a gente comentou na aula passada aquilo que permanecia constante, aquilo que variava? Só para fazer uma pegada geral, na reflexão permanece constante a velocidade, o comprimento de onda, a frequência e o período. O que pode variar na reflexão? Só a fase. Deve estar anotado aí no caminho, né? Você sempre anota tudo lá na sala de aula, eu vejo. E na refração? A refração é a alteração da velocidade. Então, o que permanece constante? Período, frequência e fase. O que varia? Na mesma proporção, variam a velocidade e o comprimento de onda. Então, na refração, pessoal, se por acaso a velocidade dobrar, é sinal que o comprimento de onda também dobra. Se a velocidade for reduzida à metade, é sinal que o comprimento de onda também vai ser reduzido à metade, tá? A velocidade e o comprimento de onda andam de mãos dadas, beleza? Muito bem, então. Rapaz, eu nem perguntei se o outro professor tinha saído. Acho que tinha, né? Professor, o grupinho da frente está completo. Ian, Valdevino voltaram para o presencial. Será que vocês voltaram? Vocês sabem que eles voltaram mesmo, eu vi ele. Acabar o terceiro ano, né? Eles depois voltaram mesmo, eles estavam hoje lá na escola. Certo? Muito bem, então. A aula de hoje, pessoal, a gente vai ver uma coisa bastante simples, só que a gente vai ter que fazer uns desenhos, tá bom? A gente vai ver uma coisa chamada interferência. Ocorre interferência entre ondas, se por acaso elas forem da mesma natureza. Ondas mecânicas podem sofrer interferência com ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas com ondas eletromagnéticas. Muito bem. Antigamente, a gente tinha um problema grave quanto a essa coisinha chamada interferência. Por exemplo, nos grandes centros, como é o caso ali de São Paulo, na capital, Avenida Paulista, ocorria muita interferência entre aparelhos celulares, rádio AM, rádio FM. Hoje, o pessoal já conseguiu mudar isso daí devido à intensidade do sinal. O sinal que tiver maior intensidade é aquele que o aparelho de rádio, por exemplo, vai captar. Então, havia muita reflexão também devido aos prédios, né? Então, a onda bate no prédio e depois volta. Aí ela interfere com ela mesma. Uma hora você escutava o som bem forte, o sinal bem forte, né? E outra hora você escutava o sinal bem fraco. Mas aí o pessoal mudou a tecnologia lá, eles deram um jeitinho, acabou funcionando tudo de novo. Vamos ver o que é essa tal dessa interferência, então, ó. Ocorre quando há sobreposição de ondas com a mesma natureza. Muito bem, de ondas com a mesma natureza. Tá aí. Então, sempre que ondas com a mesma natureza sofrerem sobreposição, a gente tem uma coisa chamada interferência. A interferência, pessoal, pode ser construtiva ou pode ser destrutiva, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um exemplo que é bastante simples, mas antes disso, deixa eu colocar a interferência em apenas uma direção, né? Então, lá vai, letra A. Interferência. Só tem um desenho na aula de hoje que ele é meio chatinho, mas se você fizer com compasso, você vai ver que é bastante simples. Interferência em uma direção. Então, ó, só repetindo, se tiver alguém com alguma dúvida, digita aí no chat, porque eu fiquei sem som, tá, pessoal? Fiquei sem um retorno aqui do som. É que para eu usar esse alto-falante aqui, infelizmente não tem como, cara. O som fica melhor, só que a gente fica sem um retorno, a gente não consegue escutar vocês.
Então, interferência em uma direção. A interferência em uma direção também é chamada de interferência unidimensional. Aí uma direção só, né? Muito bem. Tem dois tipos de interferência, pessoal. A primeira é a construtiva, que a gente abrevia assim, ó, IC. Então, toda vez que apareceu o IC, quer dizer que é interferência construtiva. Olha só como é que é simplesinho isso aqui, ó, moçada. A gente desenha sempre assim, ó. Dois pulsos, um maiorzinho e o outro menorzinho, ó. Um vai para a direita e o outro obrigatoriamente tem que vir para a esquerda. Então, essas setinhas aqui, ó, estão indicando o sentido de cada um dos pulsos. Aí, pessoal, cada pulso desse tem uma amplitude, ó. Você pode notar que um é maior, o outro é menor, né? Essa é a amplitude do primeiro pulso e essa daqui, ó, é a amplitude do segundo pulso. Tá vendo? Depois eu vou bater uma foto também e mandar para vocês, porque eu sei que às vezes tem gente aí que a internet não está muito boa. Aí já viu, né? Aí regaça tudo. Aí, pessoal, ó, o que vai acontecer quando esses dois pulsos entrarem em contato, ó. Aí vai ficar um pulso maior, ó. Tá vendo? Muito bem. Esse pulso maior é a soma daquelas duas amplitudes que nós tínhamos visto ali anteriormente. Eu botava, ó, amplitude resultante como sendo A1 mais A2. Aí. Isso aqui que a gente tem que observar. Essa interferência é chamada de interferência construtiva. Se por acaso aquilo ali for um sinal sonoro, você escuta um som bem forte, tipo assim, quer ver, ó? Oh! Entendeu? Dessa forma, um som bem forte mesmo. Agora, se for interferência destrutiva, aí você escuta um som mais fraco. Depois que ocorre a interferência, pessoal, as ondas, elas se propagam como se nada tivesse acontecido, ó. A que estava indo para a direita, continua indo para a direita, e a que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Elas continuam do mesmo jeito. Mesma amplitude, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. A1 e A2, né? Essa aqui é A2 e essa daqui é A1. Quem estava indo para a direita, continua indo para a direita, que é o caso da A1, e quem estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Como se nada tivesse acontecido. Então, olha, depois que ocorre a interferência, as características das ondas são mantidas do mesmo jeito que antes da interferência. Isso já não ocorre, por exemplo, quando você pega dois jatos de água e joga um contra o outro. Se você pegar duas mangueiras que está saindo água, você pode notar que ao tocar, né, um jato de água com o outro, espirra água para tudo quanto é lado. Não é o caso da interferência das ondas. Depois da interferência, os pulsos, né, ou as ondas, como queira, continuam do mesmo jeito que estavam antes. Mesma amplitude, mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesmo período, mesma fase. Não muda nada, tá joia? Então, ó, vê se você conseguiu enxergar legal essa... Depois eu vou bater uma foto e vou mandar para vocês, tá? Mas vê se vocês conseguirem entender legal o que está acontecendo. Esse pulso está indo para a direita, esse aqui está indo para a esquerda. Aqui, pessoal, é quando eles se encontram, ó. Quando eles se encontram, a gente soma as amplitudes. Como as duas são cristas, então acaba dando uma crista maior ainda, né? Professor, e se os dois fossem vales? Aí daria um vale maior ainda, só que aí seria invertido, seria para baixo, né? E depois que ocorre a interferência, esses pulsos, ó, continuam com as mesmas características. Esse que está indo para a esquerda continua indo para a esquerda, e esse que está indo para a direita continua indo para a direita. Isso aí é chamado de interferência construtiva, pessoal. Vamos ver a destrutiva agora? Deixa eu apagar aqui. Aí você fala, professor, para que serve isso? Bom, vamos supor que você tenha um vizinho bem barulhento, né? Você sabia que tem um programinha de computador que você pode instalar no teu computador, lá no teu PC, contanto que ele tem alto-falante, que ele recebe a onda sonora indesejada e ele manda uma contra-onda. É uma onda com a fase invertida. Então, quando vem uma crista, ele manda um vale. E aí anula o som. Aí você não escuta mais nada vindo de fora. Legal, né? O seu quarto fica num silêncio completo. Massa, né? Isso tudo graças a uma coisa chamada interferência. Nesse caso, seria interferência destrutiva. Vamos ver agora a interferência construtiva, né? Lá vai. Deixa eu fazer um risquinho aqui, ó, que às vezes a imagem some, né? Fica assim.
Agora, interferência destrutiva, pessoal. A interferência destrutiva, moçada, a gente abrevia assim, ó, interferência destrutiva, tá joia? Então, toda vez que apareceu o IC, ao invés da gente ficar escrevendo toda hora interferência construtiva, a gente coloca IC, fica mais fácil, né? Ao invés de ficar escrevendo toda hora interferência destrutiva, põe o ID, que fica mais fácil de escrever, né? A interferência destrutiva ocorre quando você tem uma crista e um vale se sobrepondo, ou se superpondo, tanto faz. Aí seria assim, quer ver, ó? Tem uma crista, né, e um vale. Obrigatoriamente, esses pulsos, eles têm que vir nos sentidos contrários. Por quê? Se tiver no mesmo sentido, um pulso nunca vai alcançar o outro, porque como eles estão no mesmo meio, eles têm a mesma velocidade. Se os dois estiverem indo para a direita, esquece, um não vai alcançar o outro nunca. Se os dois estiverem indo para a esquerda, também, um não vai alcançar o outro, aí não tem interferência. Só vai ter interferência se eles estiverem em sentidos opostos, beleza? Então, por exemplo, da antena de um automóvel, ele recebe um sinal vindo da antena retransmissora, né? Por exemplo, da estação de rádio ou TV. E aí você fica com um sinal limpo. Só que se você chegar numa região onde tem muita montanha ou muito prédio, vão ter dois sinais. Um que sofreu reflexão no prédio e outro que veio direto da antena. Pode ser que na sua antena, ora cheguem dois vales, e aí você tem um sinal forte, ou um vale e uma crista, e aí você tem um sinal fraco. Aí você perde o sinal, né? Aí fica chato, você não consegue escutar a musiquinha que você gosta. Muito bem. Aqui, ó, pessoal, eu tenho o A1. Às vezes o pessoal fala assim para mim na sala, ó, professor, é mais ou menos parecido com aquilo que ocorre lá no Walmart? Era o Walmart, agora virou Sam's Club, né? Então, quando você entra com o carro na garagem daquele supermercado lá, o hipermercado, um que fica ali na Mato Grosso, como ela é toda de ferro, toda de aço, o sinal do som, ou da FM que você está escutando, da rádio, ele diminui. Isso ocorre, pessoal, mas não é por causa da interferência, não. Isso ocorre porque lá, a gente vai ver no ano que vem na eletricidade. É uma coisa chamada gaiola de Faraday. É uma matéria na física conhecida como blindagem eletrostática. Aquilo ali realmente tem a propriedade de aniquilar o campo elétrico. Como a onda que vem da antena, né, retransmissora, é uma onda eletromagnética, aquilo lá consegue aniquilar o campo elétrico. E aniquilando o campo elétrico, ele aniquila o campo magnético e você fica sem som nenhum. É mais ou menos o que ocorre quando você coloca o celular dentro do armário. Ele está ligado, está conectado, tudo certinho, só que às vezes ele não recebe a chamada, por quê? Porque o armário blinda ele eletrostaticamente. Dá para você fazer essa experiência aí na sua casa. Você pega o celular, coloca dentro do micro-ondas, mas não é para ligar o micro-ondas, tá? É só colocar o celular lá dentro. Aí você fecha a tampa e liga para o celular. Na maior parte dos casos, ele não toca. Vai aparecer uma mensagem que ele está fora de área ou está desligado. Isso aí é conhecido como blindagem eletrostática, não tem nada a ver com interferência, tá joia? Agora, você quer ver uma coisa que tem a ver com interferência, que é engraçado pra caramba, porque a gente sempre é enganado por causa disso? Sabe o rabo do pavão? O pavão, quando abre aquele rabo, fica todo colorido, não fica? Na verdade, não é nada colorido ali, sabia? É tudo cinza. A gente enxerga colorido justamente porque ocorre interferência das várias cores que compõem a luz branca. Aí a gente vê tudo colorido daquele jeito. O mesmo ocorre numa bolha de sabão. A bolha de sabão, ela não é colorida, aquilo ali é só uma película de água. Acontece que pelo fato de ocorrer interferência da luz branca, né, das várias cores que tem, a gente acaba vendo o arco-íris lá. O mesmo ocorre com CD ou com DVD. Se você quiser saber quais são as cores que compõem cada uma das lâmpadas que você tem em casa, é fácil. Basta você pegar um CD, um DVD e virar ela assim contra a lâmpada. Se aparecer o arco-íris inteiro, quer dizer que aquela luz que está vindo daquela lâmpada é branca, sabiam? No caso da lâmpada de LED, se eu não me engano, não aparece o arco-íris inteiro. Aparecem algumas cores, não aparecem todas. Dá a impressão que é a luz branca, né? Mas não é. Que coisa, né, cara? Então quer dizer que a lâmpada de luz de LED, ela não é tão eficiente quanto a luz, né, da lâmpada de LED, não é tão eficiente quanto a luz que vinha da lâmpada incandescente. Ou seja, a gente não consegue ver todas as tonalidades de cores como a gente tinha na lâmpada incandescente. Só que a lâmpada incandescente, ela gasta muita energia, e o pessoal pegou e tirou a lâmpada incandescente de fabricação, colocou só a lâmpada de LED, certo? Muito bem. É comum também, às vezes, a gente olhar, né,
através do óculos de uma pessoa e ver muita coisa verde ou muita coisa azul. Então, isso daí também, pessoal, tem a ver com a lâmpada que está sendo usada no ambiente, se é lâmpada de LED, se é fluorescente, se é incandescente, assim por diante. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui, ó. Não sabia, mas adorei saber. Muito bem, valor aí um. Natan, que? Não sabia que éramos detentores de tanto conhecimento. Pois é, cara. Senhor, sabia que tem uma tinta de pintar parede que bloqueia o sinal do celular? Rapaz, sério aí, essa é novidade para mim, hein? Jura? Onde você viu isso? Depois você manda para mim o endereço, tá? O Renan, se a luz for prateada, ela vai refletir no CD? Vai. Se ela for só prateada, você vai ver só a cor prata, tá? Só isso daí. Agora, se ela tiver todas as cores, aí a gente consegue ver tudo desde o vermelho, lembra aquelas cores, aquelas 7 cores? Lembra? Vamos só relembrar. Vermelho, alaranjado, né? Amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, se for a luz branca, tem que aparecer todas essas cores no CD ou no DVD. Agora, se não for luz branca, alguma dessas cores aí acaba faltando, tá, pessoal? É o que ocorre, por exemplo, com a lâmpada fluorescente e é o que ocorre também com a luz de LED. É difícil a gente ter lâmpada incandescente. Eu acho que eu tenho uma lá em casa ainda, cara. Vou ver se eu consigo levar para a sala para a gente fazer essa experiência na sala. Aí fica bem legal mesmo. Vou ver se eu consigo levar amanhã, pessoal. A gente vai precisar de um CD. Será que eu tenho CD em casa? Se eu não joguei fora tudo aquele CD que eu tenho lá em casa, eu acho que eu tenho. Então, se alguém por acaso tiver algum CD, algum DVD, leva amanhã na sala, tá? Só para a gente fazer a experiência aí com a lâmpada incandescente. Aí vamos ver se eu tenho lâmpada de LED também. Vou ver hoje à noite se eu consigo providenciar. E lâmpada fluorescente para eu poder levar para a gente fazer a experiência amanhã na sala. Aí vocês vão ver direitinho, né, como é que ocorre o espectro luminoso de cada uma das lâmpadas. Então, essa lâmpada de LED, por exemplo, sem querer, ela acaba enganando a gente, sabia? Pois é. Então, vamos voltar aqui, ó. Interferência destrutiva, pessoal. Interferência é o que ocorre na bolha de sabão, no rabo do pavão, sabe aquelas penas todas? E às vezes também, cara, para um caminhão na frente de casa, aí fica gotejando óleo, né, no asfalto. Aí os caras, e quando chove, né, ou então a gente joga água, o óleo, por ser menos denso que a água, ele sobe, ele fica na parte de cima. E aí bate a luz, a gente vê o arco-íris também. Aquilo ali, a gota de óleo, ela só tem uma coloração, geralmente ela é amarelada. Mas ela consegue, através do formato dela, uma película, ela consegue causar interferência para todas as cores que a luz branca tem. Então a gente consegue ver todo aquele espectro de novo, né? Desde o vermelho até o violeta. Por isso que a gente consegue ver direitinho todas as cores da lâmpada, né? Muito bem, pessoal. Aí, ó, quando elas se encontram, como eu tenho uma crista e um vale, aí eu vou ter isso aqui, ó. Opa, perdão. Eu acabei desenhando aqui a mesma coisa outra vez. Como eu tenho uma crista maior que um vale, aí eu acabo tendo isso aqui na região de interferência, ó. A crista ganha porque ela é maior. Só que o sinal que a gente vai escutar, ele é mais fraco. Isso aqui, ó, deixa eu colocar, é a amplitude resultante, ó, esse pedacinho aqui, ó, pessoal. A amplitude resultante, nesse caso, vai ser o A1 menos, aí, o A2. É só fazer um menos o outro que você consegue determinar o valor. Se essa aqui, por exemplo, for 10 centímetros e essa aqui for 5 centímetros, você vem aqui e faz 10 menos 5, dá 5, né? Essa amplitude resultante. Aqui a mesma coisa, ó. Se essa aqui for 10 e essa aqui for 5, aqui você soma, né? 10 mais 5 acaba dando quanto? 15 centímetros, né? É só isso. Só que aí a gente tem que desenhar o que ocorre depois também, tá, pessoal? Depois acontece isso aqui, ó. Cada um dos pulsos passa a se movimentar como se nada tivesse acontecido, ó. Aqui é o A2 e aqui é o quê? O A1, ó. Prontinho, tá vendo? Então, ó, pessoal, por favor, amanhã, vê se vocês vocês conseguem lembrar de levar, porque eu não sei se eu tenho um CD ou um DVD em casa, tá? Eu vou ver se eu consigo encontrar lá, qualquer coisa. Se eu encontrar, eu mando no grupo para vocês. Fala, ó, não precisa levar não. Mas se eu não encontrar, aí eu vou pedir para alguém levar. Tá bom? E aí a gente faz a experiência lá na hora e a gente consegue ver direitinho quais são as lâmpadas que funcionam, quais são as lâmpadas que não funcionam. Fica massa, hein? Legal pra caralho. E se você tiver alguma lanterninha em casa também, que você quer descobrir se
ela tem, se ela é de luz branca mesmo ou não, você leva ela também que a gente acende lá na hora, e aí, através da reflexão no CD ou no DVD, a gente consegue perceber direitinho, né? Beleza? Combinadíssimos? Geram-se duas cristas. Foi inventada em Tóquio. Caralho, em Tóquio, Ayumi? Veio de longe essa, hein? Eu tenho um CD. Ah, beleza, pode levar então. Ó, se você tiver endereço, Ayumi, dessa reportagem que você viu, manda para mim, fazendo um favor, tá? Beleza, então, valeu, obrigado. Gente, eu vou bater uma foto aqui, mandar para vocês, que eu sei que às vezes tem um pessoal aqui, a internet é meio cabulosa, né? Você vai mexer com a internet, cara, você não tem jeito, você sempre perde. É acordo. Primeiro ano, já estamos no segundo ano, né, gente? Pô, segundo ano do ensino médio, hein, cara? Fenomenal. E aí, como é que vocês foram na prova? Já receberam a prova ou não? Todo mundo tirou uma nota boa? Não receberam ainda? Ainda não? Eita, cara. Bom, eu sei que teve muita gente, pessoal, na minha parte, lá a parte que eu corrigi, que foi muito boa. Oi, Yumi, você já mandou para mim? Obrigado, tá? Gente, tem muita gente que mandou que eu corrigi a prova, que foi muito bem. Parabéns, tá? Teve muito 5, muito 4, realmente. Só que, infelizmente, é aquilo que eu falei, né? Tem um pessoal que, às vezes, entregou a provinha sem fazer nada. Eu fiquei sem entender, viu, gente? Sinceramente, não sei se não pegou a revisão, se não estudou direitinho, não sei o que aconteceu, pessoal. Então, o pessoal aqui entregou a prova em branco. Às vezes, né, se tiver algum probleminha com a física, conversa comigo, não tem problema não. Manda mensagem, fala, professor, puta merda, eu tô com uma dificuldade danada nesse troço aí, tá ruim de entender essa porcaria aí. Aí eu posso ajudar na medida do possível, tá? Sem problema nenhum, beleza? Muito bem. Ian e Valdivino foram como? Rapaz, o Ian e o Valdivino estão indo, hein? Estão devagar sempre, nós vamos ver se a gente empurra esse povo aí com os dois pés. Aí a coisa vai, né? Gente, receberam a imagem aí, a foto? Sim? Beleza, então, vou apagar aqui, tá? Então, ó, o que a gente viu aqui é a interferência em uma direção. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, pessoal, para ficar bem claro, né? O que ocorre após aqui, ó, após a interferência as características de cada onda continuam as mesmas. Aí, isso aqui que a gente tem que dar um jeitinho de guardar, tá? Após a interferência, tudo continua como antes. Ou seja, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade, mesma fase, mesmo tudo que você imaginar. Só tem que tomar cuidado com aquilo que ocorre quando há interferência. Se for uma crista e um vale, a gente subtrai. Se for uma crista e outra crista, a gente soma. Aí você fala, professor, se for um vale e outro vale, aí você soma também. Se tiver nomes iguais, você soma. Se tiver nomes contrários, você subtrai, tá bom? Muito bem, então. Pessoal, vou apagar essa primeira parte aqui, tá? Pode, né? Todo mundo já matou essa parte aqui. Beleza? E o Alessandro, tá por aí? É Ian, Alessandro, tem uma patotinha lá naquele primeiro ar que eu vou te falar, viu, rapaz? Valdevino, Alessandro, Ian. Quem mais que tem lá, hein, cara? Tem umas figuraças lá. Meu Deus do céu. Agora vamos ver a interferência em duas direções. Essa daqui, pessoal, é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Vamos lá. Interferência bidimensional. O Jarbas, tô lembrando uns caras aí. Acho
que é o Jarbas que está estudando pra caramba agora, né, cara? O Jarbas não perde uma aula de física, tá sentado lá na frente o tempo todo, tá botando o pé no tablado. Também, rapaz, nós estamos em setembro já, né? O bicho pegou aí. Ai, o bicho pegou pro lado do povo, hein? Interferência bidimensional. Pessoal, agora, nesse caso aqui, ó, é um pouquinho diferente, tá? Vamos lá. Pessoal, no online, não consegue colocar eles para sentar na frente. Não tem jeito. No online, o pessoal sempre pensa em ir no banheiro, né? Vamos pro banheiro. Interferência bidimensional. Agora, pessoal, é um pouquinho diferente. É assim, ó. Você tem que fazer isso aqui com uma coisa chamada compasso. Imagina uma piscina e não está ventando. A superfície da água, ela é exatamente horizontal. Aí você vai lá e pega um vibrador. Vibrador, pessoal, é uma fonte que fica batendo contra a superfície da água, ó. Desse jeito aqui, ó. Igual eu tô fazendo com a caneta aqui, tá? E aí você vai ver aquele desenho de ondas, né? Isso, é isso mesmo, parecendo ter um vibrador. Bom proveito. Então, ó, são ondas que vão sair dessa forma. Tanto numa direção quanto na outra, tá? Em duas direções. Muito bem. Eu coloquei a fonte 1 aqui, ó. Aí o que nós vamos fazer? Você vai pegar o compasso, se você quiser fazer certinho, é com o compasso que você faz. Você vai ver que eu vou fazer ali, vai sair meio torta a coisa, tá? Um compasso, ó, você tem que fazer assim, ó. Você põe a ponta seca lá em cima do pontinho do F1. A ponta seca é aquela que você usava para furar o coleguinha na sala de aula, quando tinha aula normal, né? Agora que está no online não tem como furar. Então você põe a ponta seca do compasso aqui, estica a perninha dele a uma distância qualquer. Aí faz um giro. Só que aí você pega essa medida aqui, ó, e vai colocando sempre para cá, ó. Tipo assim, vamos supor que seja 5, sei lá, 2 centímetros aqui. Aí vai ser 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, assim sucessivamente, tá bom? Muito bem. Então você põe a ponta seca do compasso aqui, você dá a volta aqui, ó. Beleza? Aí você forma uma circunferência. O que você está desenhando são cristas e vales, ó. Aí, ó, pessoal. Sempre depois de uma crista, as cristas são as linhas cheias, tá? E os vales são as linhas tracejadas. Aí, como eu estou fazendo aqui, ó. Tá difícil acertar esse troço, tá de rosca. Aí. Então, ó, as cristas são as linhas cheias. Vou tentar acertar aqui. E os vales são as linhas tracejadas. Aí você fala, professor, o que são cristas? O que são vales? Só para a gente lembrar, ó, as cristas, pessoal, são os picos das montanhas, né? Isso aqui são as cristas, ó, tá vendo? E os vales é por onde passam os rios, ó. Aqui embaixo são os vales, lá em cima são as cristas, né? Certinho? Lembrou agora? Então, como a crista ela está mais próxima dos seus olhos, você desenha com linha cheia. E como o vale está mais afastado, você desenha com linha tracejada. É assim que a gente faz no desenho técnico, sabia? Aquele que está mais próximo, a gente põe um traço mais grosso. Aquele que está mais afastado, a gente põe um traço mais fino ou uma linha tracejada. Aí, beleza? Vou fazer só mais uma aqui, ó. Aí pronto. Resultado, pessoal. Isso daqui é uma fonte, a fonte 1, né? E ela está batendo contra a água. Ou seja, é um vibrador, né? Ela está fazendo a superfície da água ou a superfície do líquido vibrar. Beleza? Bom, eu vou fazer com uma outra cor aqui, ó. Vamos ver se você consegue visualizar, porque senão eu me perco todo ali no negócio. Aí, eu vou fazer a fonte 2 agora, ó. Você faz a mesma coisa com a fonte 2, ó. Fazer esse desenho à mão é muito difícil, gente. Mesmo quadro aqui sendo quadriculado, eu sofro pra caramba pra fazer esse troço. O ideal é você fazer com um compasso. Aí o negócio vira, hein? Aí, ó. Uma crista, depois um vale, ó. Tá vendo? Depois uma crista, ó. Depois um vale, ó. Onde tiver o cruzamento dessas linhas, a gente vai ter interferência, entendendo? Por isso que a gente põe duas fontes. A gente
geralmente faz só com 2 fontes, viu? Mais que 2 fontes dá um rolo danado. Com 2 já dá um rolo danado, né? Com 3, 4, imagina. Muito bem. Aí, ó, pessoal, a gente tem mais essa aqui, ó. E assim sucessivamente, ó. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Vamos ver se você mata essa aqui. Vamos supor que você tenha perdido o seu celular, né? Mas através de um programinha que tem lá, do iOS, né, que é do iPhone, ou então do Google, que é o Android, você consegue saber em que local da cidade, ou do país, ou do planeta ele está. Isso daí é feito com satélite, sabia? Quantos satélites, no mínimo, a gente precisa para localizar o nosso celular de forma correta? Quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui. Você fala, professor, quanto mais satélite, melhor. Sim, quanto mais satélite, melhor. Mas quantos satélites a gente precisaria para localizar? Quer ver como é que é simples? Se por acaso você tiver 2 satélites, ó, vou colocar aqui S1 e aqui o S2, ó. Aí, pessoal, eu vou desenhar. Deixa eu apagar aqui. As áreas que esses caras aqui conseguem comandar, ó. Aí, esse satélite consegue varrer toda essa área e esse satélite aqui consegue varrer toda essa área, ó. Vendo? Com isso, você recebe 2 sinais indicando a posição do seu celular. Pode ser que ele esteja aqui na posição 1 ou pode ser que ele esteja aqui, ó, na posição 2, ó. Tá vendo? Só que, cara, essa posição 1, sei lá, pode ser num lado da cidade e essa posição 2 no outro lado da cidade, entendeu? Então, se você tiver mais um satélite, olha que legal, ó. Aí. Agora não tem erro, ó. Aí. Os 3 satélites conseguem te dar a posição correta, entendeu? Com 2 satélites, você vai ter 2 pontos onde o seu celular roubado pode estar. Mas com 3 satélites, aí você tem a localização correta dele. Essa localização correta, ela ocorre com diferença de centímetros, sabia? Bem pequenininha mesmo a diferença, né? Aí, então o número mínimo de satélites que você tem que ter para poder fazer a localização correta do teu celular são 3. Gente, esse método é conhecido como triangulação. Aí você fala, mas por que triangulação, professor? Porque se você ligar os 3 satélites, ó, tá vendo? Você tem um triângulo, entendeu? Os aviões e os nossos GPS, os navios, tudo que a gente tem aqui, trabalham geralmente com 32 satélites, cara. 32 satélites é coisa pra caramba, né? Não precisa de tanto. Mas é aquela história, pode ser que um sinal não chegue direito, os outros chegam. E aí você consegue saber a tua localização praticamente em tempo real, né? Com isso, os motoristas de aplicativo, por exemplo, eles conseguem ir para qualquer lugar da cidade e os aplicativos, é o caso do Uber, do 99 e assim por diante, consegue dar para você com antecedência qual é o valor que você tem que pagar, por exemplo, na tua viagem. Legal, né? E também você, através de uma mensagem, consegue mostrar onde é que você está. Tipo assim, você está lá na frente do colégio, você está usando no mínimo 3 satélites para que o aplicativo consiga saber a sua posição. E o cara que está lá do outro lado da cidade, ele está usando 3 satélites também, pelo menos, né, para saber em que posição que ele está. Aí eles traçam a rota certinho e quanto tempo você geralmente, quer dizer, o motorista do aplicativo vai levar para poder te pegar. Legal, né? Tudo isso são feito com as fontes, ó. Muito bem, então, pessoal. Aí, eu não sei se você vai conseguir enxergar isso que eu vou fazer agora, ó. Gente, vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó. Aqui, ó, desenhar esse pontinho aqui. Esse ponto eu vou chamar de 1. Tem 2 linhas, não tem? Essas 2 linhas são cheias, elas são tracejadas, ou é uma linha cheia e outra tracejada aqui, ó? Aqui onde está meu dedo. Escreve aí. São 2 linhas cheias, 2 linhas tracejadas, ou uma cheia e uma tracejada? Dá uma olhadinha. Nossa senhora, o pessoal já meteu o nome já e já vazou. Meu Deus do céu. E aí, o que vocês acham? 2 linhas cheias, vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Esse ponto aqui? 2 linhas cheias, 2 linhas tracejadas, ou... Não é para escrever o nome, não. É para vocês falarem se são 2 linhas cheias ou tracejadas. 2 cheias, isso mesmo. Exatamente, 2 linhas cheias.
Gente, se são duas linhas cheias, quer dizer que são duas cristas. Então, vou até puxar uma setinha aqui, ó. Escrever aqui, ó, duas cristas, beleza? Aí, ó, duas cristas, certo? Agora, deixa eu pegar outro ponto aqui, ó, aqui embaixo. Vou pegar um pontinho aqui embaixo, ó. Esse aqui, ó, vamos ver se você consegue matar, vou chamar de número 2. Esse aqui é onde eu tô com o dedo, ó. São duas linhas cheias, duas tracejadas ou uma cheia e uma tracejada? Dá uma olhadinha aí, vê se você consegue me falar. Esse aqui, ó, pessoal. Esse que está aqui embaixo, número 2. Estão conseguindo ver? Uma cheia e uma tracejada. Isso mesmo, Natan. Uma cheia e uma tracejada. Se é uma linha cheia e uma linha tracejada, então, nesse caso, a gente vai ter interferência destrutiva. E aqui, pessoal, a gente vai ter interferência construtiva. Então, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Uma cheia. Então, seria uma crista. Opa, crita não, né? Crista. Uma crista. E um vale. Então, vamos só recordar aqui rapidinho, ó. Quando eu tenho duas cristas, eu tenho interferência construtiva. Aí, interferência construtiva. Quando eu tenho uma crista e um vale, aí eu tenho interferência destrutiva. Tá joia? É isso daí, ó, pessoal, que a gente tem que guardar. Beleza, moçada? Essa parte aí que a gente tinha que ver. Amanhã não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer esse desenho aí de novo, porque aí a gente vai ter que ver quais são as distâncias entre a fonte 1 e o ponto 1, entre a fonte 2 e o ponto 2, tá joia? Na sala de aula a gente vai construir isso daí outra vez para poder determinar como é que a gente faz para conseguir saber quando é que é interferência construtiva, quando é que é interferência destrutiva, que distância eles estão. Tá joia, então? Beleza, moçada? Oi, Isabela, pode falar. Quando são dois vales? Ah, Isabela, boa pergunta, esqueci de falar. São dois vales, Isabela. Então, é interferência construtiva também. Sempre que tiver nomes iguais, duas cristas, dois vales, interferência construtiva. Agora, se tiver nomes diferentes, uma crista e um vale, aí é interferência destrutiva. Tá joia? Beleza? Alguma pergunta a mais, moçada, ou não? Todo mundo colocou o nome aí? Já? Então tá joia, gente. Beijo grande para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente tem aula cedo, né? Certinho? Uma aula nós estamos lá no primeiro B e a outra aula nós estamos lá no primeiro A. Beijão, moçada. Tchau. Falou, Vitória. Falou, Felipe. Falou, Jalbas. Grande Jalbas. Falou, Natan. Até mais. Tranquilaço. Valeu. Falou, moçada. Tchau, tchau. Fui.